Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssen, bom dia para você, bom dia a todo mundo. E o pior dia da pandemia ocorreu ontem, com mais de 3 mil mortos pela primeira vez, o Brasil atingindo essa marca, 3.158 vidas perdidas, de acordo com o balanço do consórcio de imprensa. E nesse clima, o presidente Jair Bolsonaro reúne hoje ministros, governadores, chefes dos demais poderes para discutir uma estratégia de combate à pandemia. Estamos cobrindo essa reunião, acompanhando em tempo real, e a atualização você acompanha também no portal do Estadão. Ao mesmo tempo que a pandemia chega a essas marcas aí trágicas, hoje é possível que ela atinja a marca de 300 mil mortos. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro já mudou o tom durante o pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão, em que pregou a defesa das vacinas e disse que todos os brasileiros terão acesso às vacinas contra a Covid. O Estadão Verifica fez uma checagem e confronta hoje o que o presidente disse ontem com o que ele vem dizendo até agora, nesses 12 meses de pandemia. A resposta durante o pronunciamento à noite foi a ocorrência de panelaços em todo o país. E numa cerimônia bem discreta, o presidente Bolsonaro exonerou Eduardo Pazuello e deu posse ontem ao médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. No mesmo dia, a pasta também mudou novamente o cronograma de entrega de vacinas de Covid, contra a Covid, e espera agora receber cerca de 9 milhões de doses a menos em abril da Oxford AstraZeneca. É a quinta vez que a pasta altera esse número só nesse mês. O atraso piora muito o cenário porque dá tempo das variantes se multiplicarem, Pesquisadores da Fiocruz já identificaram novas alterações nas cepas do coronavírus em circulação no Brasil e ressaltaram a importância de se ampliar a vacinação e também das medidas de contenção para mitigar a disseminação e o surgimento de novas linhagens, possivelmente mais transmissíveis. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello rejeitou uma ação do presidente Jair Bolsonaro contra medidas restritivas adotadas por 3 governadores, o do Distrito Federal, o do Rio Grande do Sul e o da Bahia, principalmente contra o toque de recolher determinado por estes governadores. E ele reiterou uma decisão que já foi tomada pelo Supremo lá em abril do ano passado, dizendo que os estados têm sim autonomia para tomar medidas, mas que existe uma concorrência entre os entes federativos, ou seja, isso não exclui providências que possam ser tomadas pelo governo federal. Em outra frente, a Fundação Oswaldo Cruz divulga um estudo alarmante, dizendo que o alerta é crítico em 25 estados, na verdade 24 estados e o Distrito Federal, para ocupação de UTIs, e com isso sugere a adoção de um lockdown nacional nessas 25 unidades da federação, excluídos apenas o Amazonas e Roraima. A Lava Jato sofreu uma grande derrota no Supremo Tribunal Federal, uma derrota histórica numa sessão marcada por reviravoltas e troca de farpas na segunda turma do Supremo, que declarou a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro e anulou a condenação do ex-presidente Lula pelo triplex do Guarujá por 3-2. Com isso, todas as provas do caso foram anuladas e a investigação volta à estaca zero. O ministro Nunes Marques votou a favor de Moro e foi repreendido publicamente por Gilmar Mendes. Carmen Lúcia mudou o seu voto e acompanhou Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski para considerar que Moro foi, sim, parcial. O grande temor agora é que a decisão gere um efeito cascata e Moro seja declarado parcial em outras ações contra o ex-presidente Lula e, claro, demais casos de condenados da Lava Jato, e aí são mais de 100. Destaque no futebol para uma declaração que está gerando muita repercussão do presidente da CBF, Rogério Caboclo, dizendo que iria manter a qualquer custo as competições nacionais e que era ele que mandava. Foi uma reunião que ele teve no dia 10 de março com presidentes de clubes, que acabou sendo publicada pelo jornalista Vene Casagrande. Uma ampla repercussão agora ocorre diante desse fato,
com o presidente dizendo que ele que manda e que as competições seriam mantidas, porque senão não conseguiria depois retomá-las se seguisse as ordens de prefeitos e governadores. Bom, enquanto isso, o Campeonato Paulista teve um jogo disputado ontem em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O Corinthians venceu o Mirassol por 1-0. Hoje tem outro jogo lá em Volta Redonda, São Bento e Palmeiras. Mas a Federação Paulista de Futebol havia anunciado para o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o jogo entre Ponte Preta e Santos para amanhã, quinta-feira, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nota dizendo que não autoriza a realização da partida, que foi cancelada. E a gente fecha esse Expresso um pouco mais doce, porque o Na Quarentena traz uma questão, agora na proximidade da Páscoa, que é sobre se você acha que a Colomba Pascal é um panetone ou sim, se você vê muita diferença nisso ou não. Nessa quarta-feira, o caderno explica que apesar de levarem os mesmos ingredientes, a proporção de cada um muda o sabor, a textura e a consistência desse pão bastante comido, né? Não só no Natal, no caso do panetone, mas da Colomba Pascal agora em abril. O Estadão traz diversas versões, inclusive com receitas artesanais do pão, para se comer na Páscoa em casa, em mais um ano, aliás, né? Sem reuniões de família por causa da pandemia. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até quinta.